população aqui presente, em quem cumprimento a todos, o meu amigo Dirceu Mota, colega de academia. Então, cumprimento a todos os outros que se fazem presente, assessora do Rodolfo Veterinário, também sinta-se cumprimentada, cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham. E, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar os colegas pelos temas abordados nos projetos de discussão dessa casa. E aqui a gente tem que ressaltar que as ferramentas estão aí. A produção de instrumentos para que seja utilizada pela municipalidade está aí. Então, o que precisa é correr atrás e fazer com que ela seja efetivada. Mas eu gostaria aqui de dar uma sequência, até na primeira fala do nobre vereador Rodolfo Veterinário, quando ele fez a entrada nesta casa, e algumas coisas que ele abordou. E ele fez me lembrar de determinada coisa, e principalmente que ele citou o poder que todos têm de fiscalização. E em cima disso, nobre vereador, eu quero conjecturar na minha fala de hoje, e falar que realmente o nosso poder de fiscalização é grande, mas não é o único. Não é o único. E aqui eu quero abordar uma outra ferramenta, um outro instrumento que existem e que também, com a mesma grandeza que qualquer vereador, ele também tem um poder de fiscalização. Primeiro que é o povo. E depois a sua representatividade maior, no meu entendimento, muito maior que a vereança, que são os conselhos municipais. Por quê? Porque dentro dos conselhos, ele é representado de forma paritária, ou seja, dentro dos conselhos está representado o governo com 25%, os profissionais com 25% e os usuários com 50%. Ou seja, ele sempre é a maior parte dentro dos conselhos. Aqui dentro de Cachoeira Paulista, gostaria de citar, e se alguém lembrar de outros, né, coloque na minha relação, né, e eu também vou citar os que faltam no meu entendimento. Nós temos o Conselho Municipal da Saúde, do Idoso, da Criança e do Adolescente, da Alimentação Escolar, do Turismo, da Pessoa com Deficiência, da Assistência Social. Eu acho que deve ter outros, que eu raciocinei ali, pensei. Da Segurança, o Consegue, muito bem lembrado, o Consegue, né? E falta, para mim, 3 extremamente importantes. Extremamente importantes. O Conselho da Cultura, o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho do Trânsito, eu disse 3, mas na realidade são 4. E o Conselho também do Patrimônio Arquitetônico de nossa cidade, que não tem nada a ver com a cultura. A cultura, ela é uma representatividade dentro deste conselho. E eu fiz 3 minutas de lei. Praticamente peguei a lei, que hoje é de Lorena, fiz uma minuta, adequando a nós, encaminhei e até hoje não tive resposta. Por isso que nosso patrimônio arquitetônico, aqui eu vi, cara, de lembrar, toda a nossa, como é que chama mesmo, a apresentação, as fachadas, estão todas sendo destruídas. E hoje, eu tive esse final de semana em Paraty, aí eu vi lá lojas muito bem arrumadas, sendo construída atrás da fachada, mas preservando a fachada. Por quê? Porque tem um valor histórico, embora ela seja tombada pela Unesco, mas os princípios são os mesmos. Dentro da arquitetura da nossa cidade está a história de nosso povo. Meu Deus do céu! Eu fiz 3 minutas, e 3 minutas que dizia que criava a lei, que criava o conselho e que criava os valores, quando fiscalizado, quando não cumprido, para reverter na própria recuperação dos patrimônios arquitetônicos da cidade. Gente, já foi falado várias vezes aqui, uma cidade sem patrimônio, sem cultura, é um povo sem identidade. É por isso que acontece o que acontece nessa cidade. Ao longo dos anos, a nossa história tem sido agredida, a nossa identidade cultural tem sido vilipendiada. E ninguém está percebendo isso, todo mundo está preocupado com outras coisas, num contexto menor para a cidade. Então, eu aqui, a questão da cultura, do Conselho da Cultura, para discutir as temáticas de cultura, que deu o Conselho.
A lei, segundo eu fiquei sabendo, ela foi um copia e cola. Desculpa mencionar, mas na gestão passada, o que eu tive de informação, foi uma tentativa de criar a lei, mas que ela não representa a realidade que é Cachoeira. Então é preciso rever isso, e eu até falei para o secretário, até mandei um zap para ele, que eu estaria falando sobre a pasta dele, no sentido de que precisa abrir a discussão para adequar essa legislação e criar o Conselho da Cultura. Não é possível hoje nós ficarmos plantando árvore, depois não cuidam, depois é preciso cortá-la, depois as pessoas cortam, jogam na calçada e tal. Então, o meio ambiente é muito mais do que isso. É preciso estar atento a isso. E uma das coisas que o vereador Aldecir Baianinho fala aqui, do que foi feito lá, do despejo incorreto de resíduos, tem que estar dentro do Conselho do Meio Ambiente. Não dá para uma pasta só ficar discutindo isso. Tem que mobilizar as pessoas. Tem que estar o controle social representado. Porque senão sempre seremos cobrados de forma tão agressiva, como se a nós coubesse fazer tudo. E ao povo não fazer nada, porque ele já fez a parte dele, que foi nos eleger. Não! Eu tenho dito várias vezes aqui nessa casa, nessa tribuna, nós somos uma das ferramentas, e eu estou aqui cobrando as outras, os outros conselhos, que tem que acontecer. Ele tem que fazer as suas pré-conferências, as suas conferências, tem que abrir a discussão para a municipalidade. A cidade é muito grande, os problemas são muito grandes, os recursos são poucos, mas por que é gasto como é gasto? Nem plano diretor nós temos. Prove para mim que tem plano diretor aqui voltado para a realidade de nossa cidade. Não tem. Não tem. E aí nós fazemos o quê? Aí o gestor vai fazer as coisas conforme faz. Ele trabalha como bombeiro, ele trabalha atendendo uma necessidade ou outra. Porque se tivesse um plano diretor à altura de nossa cidade, tudo isso que eu estou falando para os senhores seriam respeitados. Mas infelizmente, isso não está acontecendo. E a gente fica frustrado de tentar produzir uma cidade melhor, né? De estar aí elevando o nome da nossa condição de MIT, e a gente viver as condições que vivemos. Nós temos uma Canção Nova produzindo o que precisa para se gastar. Pessoas, chegando até outubro, mais de 1 milhão de pessoas passaram por nossa cidade. E olha as condições que foram recepcionadas essas pessoas. Para onde foram os recursos que nossa cidade precisa? Foi para a cidade de Lorena, de Guará, de Aparecida, menos deixar aqui dentro. Então nós precisamos ter esta humildade, nós enquanto políticos, esta humildade de contribuir muito mais com nossa cidade e garantir para ela um status que ela merece. Então aqui eu peço isso, tem que haver estes conselhos funcionando. E isso foi o que Vossa Excelência me fez pensar e colocar nesta tribuna. O poder que tem os conselhos municipais. E eles precisam acontecer. Porque é através dele que, com as pré-conferências e as conferências, se discute e se busca recursos a nível municipal, estadual e federal. Então, é um trabalho compartilhado. Outra coisa que eu gostaria de fazer agora no final da minha palavra. Estamos num momento agora, calor, que é igual ao verão, que é igual à chuva, que é igual ao pernilongo, que é igual ao poça. Nós temos duas condições aí. O poder público, ele precisa estar se preocupando que para poder haver o escoamento da água, de água de chuva, por causa disso que acontece, a maioria de nossos rios, de nossos córregos, eles estão assoreados. A metade do rio está estrangulada. Então como é que vai essa água? A água, senhores, ela só ocupa o que é dela. A água só ocupa o espaço que é dela. Se não tiver, ela vai invadir casas. Agora, o que nós devemos repudiar é o que a população faz, ou seja, é o desprezo criminoso de resíduos que é feito. Porque o cidadão, ele acredita que tirando da porta da casa dele, que tirando, ele vai jogar em qualquer lugar, ele livrou o problema. Não.
Eu tive até vergonha esses dias na minha casa, que eu estou com uma sujeira lá e não consegui jogar. Porque eu sei que se eu encontrar uma carroça e jogar, eles vão jogar em qualquer lugar. Eu tenho uma responsabilidade ambiental, isso eu não posso permitir. Né? E, consequentemente, aí está tudo sujo, está tudo assoreado, aí vem a cobrança do carro fumacê. O carro fumacê não é igual hoje, igual era antigamente, que era óleo queimado que se jogava, né, vereador? Se jogava para poder desalojar os mosquitos. Hoje não, é preciso licitar, é preciso colocar um medicamento adequado para poder matar, eliminar os criadouros e garantir a qualidade da saúde pública. O trabalho é sério, senhores. Não basta um carro fumacê só para tirar ele do lugar, só para desalojar, porque ele vai para um outro lugar. Agora aqui tem que se cobrar de todos, do poder público, do legislativo e do cidadão comum. Ele tem a parte dele, e a parte dele está, ao meu ver, muito mais comprometida pelo exemplo de postura e de conduta que eu tenho observado no meu dia a dia. Muito obrigado, essas seriam minhas considerações, senhor presidente.